Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação na Ucrânia e ver os avanços no mapa que tivemos nas últimas 24 horas para o dia 11 de outubro de 2025. E esta noite foi mais uma noite de ataques russos contra as instalações relacionadas à energia da própria Ucrânia. E foi precisamente aqui, na cidade de Odessa, que tivemos o registro dos maiores ataques, não só em explosões, como também em número. E, por exemplo, este mapa já foi publicado pelas fontes pró-ucranianas que referem que estes drones foram lançados a partir do território da Rússia, da cidade de Rostov. E depois, estes drones do tipo Geran atingiram os seus alvos. E como prova já tivemos vídeos publicados pelos cidadãos desta cidade a mostrar precisamente aqui os ataques por parte dos russos e também os resultados destes ataques. Temos aqui algumas explosões registadas em vídeo, temos mais vídeos deste género, temos por exemplo aqui um incêndio, a imagem de um incêndio, temos também um vídeo de um incêndio que se desenvolveu nesta região, mas tivemos bastantes outros vídeos parecidos ou iguais a estes. Portanto, vemos aqui que Odessa desta vez foi atacada e já várias fontes aqui na Ucrânia referem que aconteceu um blackout total nesta cidade e que as pessoas ficaram sem eletricidade. Além disso, tivemos ataques registados aqui mais ao norte, na cidade de Chuguyev, mas também mais na zona próxima a Kiev, como em Veliki Burluk. E vemos também aqui as explosões e os incêndios registados após o ataque por parte dos russos. E portanto nós estamos a ver que a tarefa dos russos é definitivamente destruir todas as infraestruturas ucranianas relacionadas à energia. E estes ataques por parte da Rússia têm apenas um objetivo, é forçar o Zelensky e o governo que controla a própria Ucrânia e a cidade de Kiev de aceitar as condições propostas pela Rússia para atingir a paz neste conflito e terminar com a guerra. E já há cerca de 2 semanas atrás, Zelensky fez uma ameaça à própria Rússia, ao Putin, a referir que, se caso a Rússia continuasse com estes ataques à energia por parte da Ucrânia, Zelensky ia fazer um blackout total em Moscovo e no território da Rússia. Contudo, nós estamos a ver que para já a Ucrânia não conseguiu atingir este objetivo e quem está a ficar com um blackout no seu país é o próprio Zelensky. Além disso, tivemos umas declarações importantes por parte de um político aqui da Ucrânia a referir que o inverno vai ser bastante difícil e que vai realmente existir um blackout, o que significa que as pessoas e que toda a cidade vai ficar sem eletricidade. E esta pessoa refere para os cidadãos começarem a juntar alguma comida, alguns utensílios mais importantes e diz que as pessoas podem considerar mover-se para fora da cidade, principalmente para os cidadãos da própria cidade de Kiev. Vamos agora discutir o ataque realizado pela Rússia aqui em torno da direção de Kharkiv, na própria cidade de Chuguyev. E nós vemos que aqui na cidade de Chuguyev parte uma linha de ferro em direção à própria cidade de Kupiansk. E portanto nós vemos que temos aqui uma importante via logística assinalada no mapa a castanho e é muito provavelmente nesta cidade que os ucranianos costumam concentrar o seu armamento e fazer aqui os depósitos para as suas armas, drones, mas também alguns mísseis. E durante a noite de hoje a Rússia efetuou um ataque e temos aqui o registro da explosão registada neste local e pela dimensão desta explosão, pelo cogumelo que se desenvolveu, nós podemos afirmar que de facto algum depósito bastante grande de munições e de armas foi atingido e destruído pela Rússia durante a noite de hoje. Mas não foi só a Rússia que atacou o território da Ucrânia, também tivemos um ataque registado pelos ucranianos aqui ao território da cidade de Melitopol. E tivemos um vídeo publicado pelos ucranianos, como eles mostram um ataque efetuado com drones aqui a um hangar pertencente às forças russas e os ucranianos referem que conseguiram atingir aqui uma concentração de veículos armados russos. Temos aqui alguns vídeos destes ataques, como por exemplo aqui.
Mas agora vamos avançar e analisar a situação que nós temos ao longo da linha da frente e ver os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas. E vamos começar pela direção de Zaporizhia, onde os russos continuam a desenvolver a sua grande ofensiva e nas últimas 24 horas aqui na porção sul não tivemos nada de especial. Só vou relembrar que ainda durante o dia de ontem fizemos um ajuste no mapa a favor das forças russas, nesta localização mais a vermelho no mapa, porque tivemos provas disso e que foi um ataque efetuado pelas forças ucranianas nesta região às próprias forças russas. E portanto este vídeo só prova que de facto os russos desenvolvem e continuam a desenvolver a sua ofensiva aqui às cidades de Uspenivka e de Poltavka. Contudo, durante os últimos dias, a Rússia também começou a focar a sua ofensiva mais na região ao norte. E eu vou recuar alguns dias atrás para nós percebermos como a situação se estava a desenvolver. E foi precisamente durante o dia 8 de outubro que começámos a receber as primeiras confirmações por parte de fontes pró-ucranianas a referir que os russos já tinham entrado com grupos de sabotagem e de reconhecimento na própria aldeia de Oleksiivka. E os ucranianos mostraram esta imagem, contudo nós não tínhamos prova que de facto os russos avançaram para aquela direção. Depois, no dia 9 de outubro, algumas fontes começaram a ajustar e a referir que os russos conseguiram conquistar totalmente estas redes de fortificações e de trincheiras aqui mais ao sul. E já durante o dia de ontem recebemos o primeiro vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar precisamente um ataque efetuado pelos ucranianos com veículos armados, ali tanques, em direção a estes dois edifícios, a estas duas casas onde supostamente se encontravam as forças russas. E aqueles edifícios estão precisamente nesta porção do mapa, são bem visíveis aqui e portanto nós colorimos este território a favor das forças russas. E eu sei que há bastante gente nos comentários que coloca que a informação que eu digo aqui é uma mentira, mas de facto isto aqui pode ser tudo confirmado no mapa. Temos este vídeo publicado por uma fonte pró-ucraniana a mostrar um ataque ucraniano às forças russas e temos esta localização do mapa. E portanto não sei onde é que essas pessoas vão buscar a ideia de que eu digo mentiras neste vídeo. Este canal é apenas dedicado a mostrar a realidade das coisas e de como a situação na linha da frente está-se a desenvolver. Mas continuando, ainda durante o dia de hoje, tivemos mais confirmações de uma expansão dos russos do seu controle neste território. E tivemos provas disso que foram, mais uma vez, vídeos publicados pelos ucranianos a mostrar ataques efetuados aqui aos veículos russos, às posições russas. E portanto temos aqui as localizações neste vídeo que comprovam de facto que os russos controlam já esta porção do terreno toda. Estes vídeos foram geolocalizados aqui na porção mais central da Oleksiivka, aqui mais ao sul, mas também aqui nas redondezas desta aldeia. E tivemos também mais algumas fontes, neste caso fontes neutras, a confirmar que os russos também desenvolveram a sua ofensiva mais para a porção a oeste. Mas para já sem confirmação visual. E portanto, vemos aqui uma situação bastante interessante do ponto de vista estratégico. O que acontece nesta região é que passa aqui um rio, precisamente nesta localização do mapa, que está assinalada, aqui é uma cor mais escura, e este rio passa em torno das aldeias de Kolomice, Tuche, segue em direção a Vovche e depois entra nas aldeias de Oristopol e na cidade de Veliko-Mikhailivka. E este é um ponto bastante importante porque este rio não permite uma travessia fácil dos ucranianos para suprir as suas forças na direção da aldeia de Oleksiivka. E é por isso que podemos referir que a aldeia de Oleksiivka é um ponto estratégico muito importante. Os russos, caso consigam controlar a aldeia de Oleksiivka, vão ter um poder de fogo direto sobre todos os veículos ucranianos que tentem atravessar ou que tentem trazer reforços de alguma coisa para esta direção aqui através do rio. E a verdade é que os russos já conseguiram tomar aqui algumas posições e por isso conseguiram instalar aqui alguns grupos de drones FPV que têm o acesso direto às posições dos ucranianos nesta direção e à própria logística dos ucranianos. E por exemplo neste vídeo publicado pelos russos vemos aqui um ataque efetuado por drones russos aos veículos que eram utilizados pelo exército ucraniano. Não só aqui na aldeia de Oristopol tivemos bastantes casos registados, como também em outras porções do rio.
E nós estamos a ver que os ucranianos estão a sofrer perdas bastante elevadas em relação à sua logística para suprir as suas forças. Por exemplo, ainda durante o dia de ontem, tivemos ataques registados nesta porção do mapa, mais uma vez com um vídeo que comprova estes ataques, que eu ainda mostrei durante o vídeo de ontem, e portanto nós vemos que de facto os russos já controlam esta porção toda do terreno e vão querer também desenvolver a sua ofensiva aqui pelo norte. Vamos continuar e vamos avançar. Da direção de Novopavlivka, nas últimas 24 horas não tivemos nada de especial. E agora vamos a Pokrovsk, onde temos também uma situação muito interessante e importante que pode ditar o futuro desta região. Mas primeiro vamos à porção mais a oeste, onde as batalhas prosseguem por este complexo industrial que aqui se situa. E, por exemplo, durante as últimas horas, os russos publicaram um vídeo no qual mostram ataques efetuados às posições ucranianas neste complexo industrial, já dentro deste complexo. E este ataque apenas mostra que tanto as forças ucranianas possuem um controlo desta zona mais ao norte, mas também existe um vídeo publicado pelos ucranianos, já há algum tempo atrás, a mostrar ataques efetuados às posições russas precisamente nesta localização do mapa. E portanto estão agora neste momento a acontecer batalhas bastante ferozes e sangrentas para o controlo deste território. Vamos agora ao centro, à própria direção da cidade de Pokrovsk, onde aqui recebemos um vídeo muito importante. E o que acontece na direção de Pokrovsk, com esta configuração do mapa, é que os ucranianos possuem aqui pouquíssimas rotas logísticas ou estradas que eles utilizam para suprir as suas forças em toda esta direção. Temos a falar de Mirnograd, os territórios mais ao sul e a própria cidade de Pokrovsk. Uma das rotas que os ucranianos possuem vem da aldeia de Garichne e segue diretamente para Pokrovsk. Contudo, os russos aqui têm as posições muito próximas e, portanto, esta estrada torna-se inviável para uso dos ucranianos. A segunda rota que os ucranianos possuem vem aqui pela aldeia de Royanske e que depois prossegue mais para o sul. Contudo, esta estrada também se encontra muito próxima aqui das posições russas a leste e é inviável para uso dos ucranianos. E para já a única estrada viável, ou mais ou menos viável, que os ucranianos possuem, vem precisamente por esta direção aqui. E portanto podemos dizer que de facto esta é a última via logística que os ucranianos possuem nesta direção. Mas tivemos um vídeo publicado pelos russos a mostrar um autêntico cemitério de veículos ucranianos na interseção destas duas estradas que aqui se encontram. Foi neste ponto que este vídeo foi geolocalizado e este vídeo mostra que de facto os russos já possuem um controlo com seus drones nesta porção do mapa. Existem neste momento centenas ou até dezenas de drones a sobrevoar este território à procura de mais veículos que os ucranianos utilizam para suprir as suas forças. E, por exemplo, este vídeo foi gravado por um drone destes por parte da Rússia. Vemos ali bastantes veículos destruídos naquela posição. Vemos também outros veículos destruídos ao lado destes, como podemos ver aqui, alguns semi ou quase recentemente destruídos, e aqui precisamente podemos ver a interseção destas estradas. E, portanto, isto significa que Pokrovsk está oficialmente num encerco operacional. Isto significa que a cidade não está fisicamente encercada pelos russos, isso é facto. Ainda resta um corredor de cerca de 10 km para existir de facto um encerco físico, mas existe um encerco operacional porque os ucranianos ficaram sem hipótese nenhuma de suprir as suas forças nesta direção. E isto significa que qualquer veículo que entre nesta porção do mapa é logo destruído pelos russos através dos drones. E isto significa que os ucranianos de facto ficaram sem esta hipótese de realizar o suprimento e a logística desta direção aqui, o que significa que a única opção que resta aos ucranianos é abandonar este território em direção a posições mais favoráveis na retaguarda e começar a preparar outra linha de defesa ao longo destas aldeias que se situam aqui. Mas é verdade que os ucranianos podem de facto aguentar estas posições, mas a questão aqui não é se os ucranianos conseguem ou não aguentar. A questão aqui é sobre o preço que os ucranianos estão dispostos a pagar. E o preço que os ucranianos estão a pagar para
aguentar estas posições aqui é mostrado neste vídeo. E portanto Syrskyi, que é o general, o comandante das forças armadas ucranianas, do exército ucraniano, vai ter nos próximos dias de tomar uma decisão difícil. E eu acredito que ele vai tomar essa decisão, que vai ser evacuar todos os soldados ucranianos que se situam nesta porção do mapa para posições mais traseiras e abandonar completamente esta direção de Pokrovsk para a conquista dos russos. Eu acredito que este será um ponto bastante importante na próxima decisão de Syrskyi que ele vai ter de tomar. Vamos agora aqui ao norte de Pokrovsk, onde também tivemos mais desenvolvimentos e mais avanços por parte das forças russas. E os russos começaram estas contra-ofensivas em direção às posições ucranianas, algures durante os dias 7 ou 8 de outubro, onde tivemos as primeiras fontes a confirmar que a Rússia conquistou completamente a aldeia de Panikiivka, mas não tivemos provas visuais disso. Depois, no dia 9 de outubro, tivemos mais algumas fontes a referir avanços por parte da Rússia aqui mais ao sul. Já no dia 10 de outubro, durante o dia de ontem, tivemos de facto a confirmação que os russos conquistaram a aldeia de Novo-Olenivka e tivemos estas provas com base num vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar ataques efetuados às forças russas naqueles pontos do mapa específicos e, portanto, este vídeo mostra que de facto os russos conquistaram estas posições, mas durante o dia de ontem também tivemos algumas fontes a referir que os russos conquistaram totalmente a aldeia de Volodymyrovka, inclusivamente fontes neutras. E, como é óbvio, durante o dia de hoje tivemos a confirmação que de facto os russos conquistaram estes territórios todos. E tivemos estas confirmações com base num vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar como as forças russas, o exército russo, estava a efetuar um ataque, uma ofensiva em direção a Shakhovka. E os ucranianos começaram a atacar estes soldados russos que estavam a efetuar esta ofensiva e estes vídeos obviamente foram geolocalizados e de facto comprovam o controle da Rússia sobre aquelas posições. Portanto, vemos aqui os veículos russos, os tanques Tartaruga, a avançar em direção às posições ucranianas e a desembarcar as suas forças. Portanto, nós vemos que após os ucranianos terem feito pressões elevadas nesta região e chegaram muito perto de encercar completamente os russos em todo este flanco de Pokrovsk. Vou relembrar que os ucranianos chegaram a controlar a aldeia de Novotoretsky há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, mas depois parece que as forças ucranianas ficaram totalmente exaustas e a iniciativa passou para as mãos dos russos, que já conseguiram recuperar estes territórios todos, incluindo as aldeias de Mayak, Novotoretsky, mas também agora de Volodymyrovka. E os russos prosseguem a tentar fechar este caldeirão que se encontra aqui e continuam a atacar as posições ucranianas na aldeia de Shakhovka. Como podemos ver nestes vídeos, uns ataques efetuados com bombas do tipo FAB e nestes vídeos é bastante visível a onda de choque que se desenvolve após estas explosões. Vamos continuar. Da cidade de Konstantinivka também tivemos atualizações importantes. Por exemplo, tivemos ataques por parte dos ucranianos às posições russas nesta direção, como podemos ver neste vídeo. Os ucranianos também prosseguem a atacar a logística dos russos, com ataques aos tanques e veículos armados, mas tivemos uns ajustes no mapa a favor das forças russas, mais uma vez com base num vídeo publicado pelos ucranianos, a mostrar, mais uma vez, ataques efetuados aqui aos soldados e às posições russas nesta direção. E portanto este vídeo apenas mostra e confirma que os russos conseguiram manter as suas linhas nesta direção. E a tática dos russos aqui, numa fase inicial de avanço contra a cidade de Konstantinivka, é nivelar as suas posições ao longo desta linha aqui. E só depois é que os russos terão hipótese de conseguir avançar já para as primeiras casas na própria cidade de Konstantinivka. Contudo, os ataques à logística dos ucranianos também prosseguem nesta direção. Temos aqui ataques registados por parte de drones russos às posições e veículos ucranianos, como podemos ver, e portanto estamos a ver que a logística é uma das coisas mais importantes numa guerra, se não a mais importante. Temos aqui também destruição de um tanque ucraniano com drones FPV.
Foram necessários vários ataques para destruir totalmente este tanque. Vamos continuar. Da direção de Siversk não tivemos nenhum avanço no mapa confirmado, tivemos apenas ataques registados por parte das forças russas, aqui às posições ucranianas em torno desta cidade. Tivemos também ataques à cidade de Kramatorsk, utilizando drones, mas também bombas do tipo FAB, como podemos ver nesta imagem. Tivemos ataques registados em Stary Karavan, também mais uma vez com uma bomba do tipo FAB, e vários sistemas de artilharia. Mas para já sem nenhuma movimentação no mapa nas últimas 24 horas. E de Kupiansk também não tivemos nada de especial. Aqui de Kharkiv também não tivemos nenhuma atualização no mapa nas últimas 24 horas. E termino o meu vídeo por aqui. Se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e partilhem, por favor, o vídeo para ajudar este canal a crescer. Vocês sabem que eu me esforço diariamente aqui no canal para trazer este conteúdo bastante informativo e realista. Não estou aqui a inventar situações de que uma ou outra parte encercou milhares de tropas de um ou outro inimigo. Não, estou aqui a tratar e a tentar relatar-vos a verdade sobre aquilo que acontece neste conflito, com imagens que comprovam tudo aquilo que eu digo. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o canal e, finalmente, relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.